Você que está em casa, seja bem-vindo de volta, tá bom? Na nossa live. Gente, o nosso tema de domingo à noite é esse aí mesmo: tudo é possível ao que crê. Eu fico feliz porque não é uma declaração do pastor Luiz Fernando, é uma declaração do próprio Senhor Jesus, numa passagem que você já está careca de conhecer, porque, ela está rindo, você já está careca de conhecer, porque todo domingo à noite eu repasso essa mesma passagem, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, onde um homem que está com um problema com seu filho, né, ele se aproxima de Jesus e olha Jesus, meu filho ele está com esse espírito, está com esse problema, e volta e meia lança ele no fogo e tal. Já pedi ajuda aos seus discípulos, mas eles não puderam ajudar. E aí ele chega diante de Jesus e ele fala isso aqui, muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se você, ele diz isso para Jesus, gente. Então preste atenção, olha como é que o nosso coração é enganoso. Ele vai buscar Jesus porque ele crê que Jesus pode ajudá-lo, sim ou não? Então o que ele está fazendo na frente de Jesus? Ele foi lá crendo que Jesus podia ajudá-lo, mas em algum momento a dúvida entra que ele fala isso, se você pode me ajudar, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda, não é? É como se Jesus falasse para ele: o que te trouxe aqui, cara? Se você não tem nem certeza que eu posso te ajudar, o que você está fazendo aqui na minha frente? E é exatamente mais ou menos isso que Jesus responde para ele: se você pode crer, então tudo é possível aquele que crê. É exatamente isso, né? Então é daí que surge essa mensagem, essa série de mensagens, e em cima disso, tudo é possível aquele que crê, já foi falado muita coisa aqui, né? E aí depois que Jesus expõe a incredulidade do seu coração, porque presta atenção, tem muita gente que crê com a cabeça, mas fé da mente não resolve. Eu ainda vou pregar sobre isso aqui, fé da mente versus fé do coração, porque a fé da mente é uma concordância, um assentimento mental. Eu leio algo na palavra e eu creio, está escrito, eu creio, então eu concordo, amém, é isso aí, Jesus cura. Mas a fé do coração é diferente. A fé que brota do coração, ela me leva a agir, não fica no campo da concordância mental. Então, quando Jesus percebe, cara, você veio até aqui, você até crê, mas espera aí, tudo é possível aquele que crê. Aí Jesus expõe a incredulidade de quê, gente? Do coração dele. Aí ele se entrega. É como se ele estivesse se rendendo: Senhor, realmente, olha, eu creio, porém me ajuda a vencer a minha incredulidade. Tá aí, de modo geral, isso pode acontecer com cada um de nós. Estamos crendo em Deus para algo, ou estamos exercendo fé para algo, mas em algum momento no tempo da espera, repita, no tempo da espera, porque fé envolve um tempo de espera, porque se não houver um tempo de espera não é fé. Se eu creio hoje para acontecer hoje, eu não preciso de fé, porque eu já estou vendo, e fé é a certeza das coisas que não, a prova daquilo que esperamos. É a certeza do que não se vê e a prova do que esperamos. Está escrito em Hebreus 11:1. Então, se não tem espera, não é fé. É justamente porque tem espera que tem que ser fé, porque eu tenho que crer enquanto eu espero. Enquanto eu não estou vendo, eu tenho que crer e continuar crendo. E é exatamente nesse tempo de espera que o inferno trabalha para que você duvide. E o meu e o teu desafio é manter a fé permanente, ligada, constante, inabalável nesse tempo de espera. Diga amém. Manter a fé inabalável no tempo da espera até a manifestação do milagre. Porque situações à nossa volta vão acontecer para que você duvide. O inferno vai movimentar. Eu estou falando alto porque eu estou vendo gente que está com sono. Eu vou te acordar. O inferno vai movimentar circunstâncias do lado de fora para nos demover da nossa certeza. Certeza não é um lugar que eu cheguei, me estabeleci e estou tranquilo. Certeza é um lugar que eu chego e permaneço na vigilância, para ninguém me tirar dali. Vão se levantar situações para fazer você duvidar e perder a tua certeza. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando ele estava naquele barco que estava afundando, ele chegou no lugar da certeza.
mas ele não permaneceu no lugar da certeza. Ele chegou no lugar da certeza na interação com Jesus. Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus, então vem, Pedro. Ele mete o pé para fora do barco e começa a andar. Ele estava no lugar da certeza. Mas a Bíblia diz que o inferno movimentou as circunstâncias e a tempestade ficou um pouco mais. Como é que você sabe que é o inferno, pastor? Porque Jesus depois ele faz o quê? A Bíblia não diz que ele para a tempestade, a Bíblia diz que ele repreende o vento e o mar. Se ele repreendeu, tinha uma ação demoníaca ali. O inferno ele consegue movimentar situações do lado de fora. Por que ele consegue, pastor? Eu te respondo facilmente essa pergunta. O mundo não é de Deus, pastor? Como é que o inferno consegue movimentar situações? Eu te respondo. O diabo se tornou o Deus desse mundo quando Adão entregou para ele a autoridade desobedecendo a Deus. Deus fez o mundo e tudo que nele há, entregou o poder a Adão. Adão, governa e domine sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Só não pode comer aquela árvore. Adão vai lá e come, influenciado pela serpente, pelo inferno. No momento que Adão come, ele se junta ao inferno, porque a Bíblia diz que aquele a quem você obedece, você se torna escravo, servo. Então, no momento que Adão obedece à influência maligna, ele se torna servo e o escravo, e Satanás ele toma a autoridade da mão de Adão. Isso é tão sério, eu vou te mostrar. Bota para mim, o Samuel, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 5. Na tentação de Jesus, olha o que o diabo fala. Olha aqui. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance o quê? Todos os reinos do mundo. Verso 6. E lhe disse: eu te darei toda o quê? Sobre o quê? Os reinos do mundo, sobre eles e todo o seu esplendor. Mas ele está dizendo que vai dar porque o quê? Porque o quê? Me foram dados. Então Satanás está dando a declaração: eu posso dar a quem quiser lá. Eu posso te dar autoridade sobre o mundo, porque me foi dada autoridade sobre o mundo. Quem deu autoridade sobre o mundo para Satanás? Foi Deus? Não, Deus expulsou ele do céu. E ele desceu como um anjo caído. Deus não deu autoridade para ele. Quem deu autoridade para ele? Adão. É por isso que Jesus então... E aqui Jesus não fala para ele assim: você não pode me dar autoridade porque você não tem. Jesus não fala isso. Jesus não fala. Porque Jesus sabe que ele tem uma certa autoridade. E em Coríntios vai dizer que ele se tornou o Deus desse mundo. Jesus podia falar: para, seu mentiroso, tu não tem autoridade, tu vai me dar o quê? Jesus não fala. A resposta de Jesus não é essa. Bota a resposta de Jesus aí, acho que está no 7. Jesus respondeu: está escrito, adore o seu Deus, só a ele preste culto. Jesus não chamou ele de mentiroso. Percebe? Ele tinha mesmo. Até porque se ele não tivesse, Gabriel, ele não podia ser chamado de tentação. Como é que Jesus vai ser tentado numa coisa que o inferno não podia fazer? Foi tentação mesmo, porque ele podia dar autoridade. Então Satanás ele movimenta porque ele tem, pode voltar para mim por favor, obrigado Samuel, porque ele tem uma certa autoridade. Só que no momento que Jesus, então agora como está escrito em Romanos, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também por um homem entrou a graça que salva todos que creem. Então Jesus ele retoma. Jesus aqui ele não aceita a autoridade de Satanás. Ele não aceita, ele expulsa, porque não é o momento. Mas depois que ele morre e ressuscita, qual é a declaração que ele dá para os discípulos? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Acabou. Não era o momento aqui, mas depois ele recebeu. Aí quando ele recebe, ele faz o quê? Com a autoridade que ele recebe? Entrega para o homem de novo. Eis aí, vos dou a autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Meu Deus, que Deus é esse? Entrega a autoridade para o homem faz besteira, entrega para o diabo, ele vai lá, toma da mão do diabo e entrega para o homem de novo.
Deus confia muito em você, cara. Meu Deus, cara, que Deus é esse? Que amor é esse, cara? Que amor é esse? Te entregou de novo. Te entregou autoridade. De maneira legal, tá? Porque se Jesus recebe ali, em Lucas 4, Jesus recebe de maneira ilegal. Você sabe por quê que Deus matou seu filho na cruz? Porque Deus é um Deus de legalidade. Eu não falei aqui que o inferno se move na ilegalidade? Deus é o Deus da legalidade. Se um homem pecou e criou dívida de morte, um homem tinha que pagar essa dívida. Deus não podia simplesmente sumir com o diabo e acabar com o diabo, seria ilegal. Porque Deus criou um sistema no qual Ele contava com a fidelidade do homem. Mas o homem não foi fiel e estragou tudo. Então Deus vem agora consertar tudo com outro homem, Jesus Cristo homem, que foi fiel. A infidelidade de Adão estragou, a fidelidade de Jesus consertou. A desobediência de Adão estragou, a obediência de Cristo consertou. E que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, servindo, assumindo a forma de servo, e sendo o quê? Obediente até a morte, morte de cruz. Então foi a obediência de Jesus que nos abençoou. A legalidade do ato dele, o ato legal. A gente recebe a autoridade de novo de maneira legal. Satanás sabe disso. Nós não estamos ilegais nessa terra. Não estamos. Então o inferno, ele tem uma certa autoridade de movimentar coisas para tirar a nossa certeza, gente. Então Pedro, quando ele sai do lugar da certeza, ele começa a afundar. E aí Jesus vai lá, dá a mão para ele, levanta, homem de pouca fé, porque duvidou. Não significa que a fé dele era pequena, significa que a fé dele foi de pouca duração. No momento que entrou a dúvida, a fé desligou, ele afundou. E é isso que não pode acontecer comigo e contigo. O nosso desafio é manter a fé ativa, acesa, ligada até o final, na perseverança. Porque envolve um tempo de espera, gente. Amém? É isso que ele falou, foi o que aconteceu com ele. Ó, eu até creio, quando eu saí, de repente ele poderia ter falado para Jesus assim, ó, eu saí de casa cheio de fé, eu trouxe meu filho, mas quando chegou aqui, eu não vi você, teus discípulos, sei lá, entrou uma dúvida, provavelmente. Era isso que ele estava querendo explicar. E isso pode acontecer comigo e contigo. No momento a gente está cheio de fé, a gente está cheio de certeza, mas aí acontece alguma coisa fora do script, fora daquilo que a gente estava esperando, a dúvida entra, a incredulidade entra, fazia a gente duvidar. Você está entendendo isso essa noite, querido? Então o meu e o teu papel é manter essa fé inabalável, diga amém. E eu estou te dando aqui ao longo dos domingos os ingredientes de uma fé inabalável. São coisas que no momento que a dúvida quiser entrar, você vai ter que lembrar, porque a dúvida, preste atenção, a dúvida, Satanás, ele vai entrar por uma dessas 7 portas que eu estou te falando. Ele vai querer questionar a palavra, a integridade da palavra, ele vai querer questionar a realidade da redenção, ele vai querer questionar a realidade da nova criação, ele vai querer questionar a tua comunhão com Deus, ele vai querer questionar a autoridade do nome de Jesus, tudo que a gente já falou. São os ingredientes, deixa eu lembrar aqui, ó. Aí a integridade da palavra de Deus, ele vai querer entrar por essa porta. Não é bem assim. Você não é curado, olha aí esse sintoma no teu corpo, ele vai querer questionar assim. Então você tem que estar bem consciente desses ingredientes que não podem faltar, para que a dúvida não entre, a tua fé não oscile, você caia na incredulidade e comece a afundar. Não tem como. Então você tem que tomar posse dessas verdades. Em cada tópico desse aqui eu já falei bastante coisa. Tópico 2, a realidade da nossa redenção em Cristo. Ele pagou um preço por nós. Redenção tem a ver com isso, pagamento de preço, é resgate. Ele não pediu favor ao inferno, ele foi lá e tirou a gente. Você não saiu do reino das trevas, está lá, ele nos tirou. Ele nos resgatou, ele pagou. Quando diz assim, pois ele nos resgatou do império das trevas, está falando de resgate, ele pagou o preço por nós. Então Satanás nesse momento não tem mais autoridade para nos condenar e nos acusar, porque Jesus nos resgatou desse lugar.
Se você não tem consciência disso, em algum momento a sua fé vai oscilar por causa disso. Terceiro, a realidade da nova criação. Isso é uma coisa que o inferno gosta de fazer, é mexer no teu passado. Então você precisa entender que em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Tudo isso a gente já falou. Hoje eu vou te dar os 2 últimos ingredientes. Na semana passada, nós falamos sobre a realidade da nossa comunhão com Deus. E aí eu falei uma frase interessante que eu me lembro. Eu falei, a razão da redenção é a comunhão. Ele me resgatou, pagou um preço por mim para ter comunhão comigo. E eu nunca vou exercer uma fé inabalável sem estar em comunhão com Deus. Isso aqui também precisa estar em alta na tua vida. E o 5, eu falei da autoridade do nome de Jesus. Ele nos deu uma procuração para ir em seu nome. O Deus Todo-Poderoso, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Você tem procuração para ir em nome dele. E você precisa entender essa autoridade. E eu falei aqui, o nome de Jesus não pode ser um jargão no final da nossa oração somente. Em nome de Jesus, amém. E a gente pega isso como um jargão e vai se acostumando a falar o nome de Jesus. Mas esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. O poder do nome de Jesus. É o nome mais poderoso que tem. Filipenses vai dizer, ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Tem que se dobrar, que é o maior nome que tem. E você tem autoridade legal para ir nesse nome. A sua fé nunca vai operar inabalável se você não considerar o poder do nome de Jesus na tua vida. Amém, queridos? E hoje nós vamos fechar com 2 ingredientes importantíssimos nesse contexto de você exercer fé. Tá? 6º ingrediente. A realidade da nossa justiça. As pessoas têm uma compreensão muito errada da palavra justiça de Deus, que está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu, ele, está falando de Deus, o fez pecado para que nele fôssemos feitos o quê? Essa é a nossa realidade. Eu e você fomos justificados em Cristo Jesus e fomos feitos justiça de Deus. Só que as pessoas confundem justiça com juízo. Justiça é diferente de juízo. Quando a pessoa fala assim, Deus vai fazer justiça. Já está errado falar assim, né? Mas não é a justiça que você já está fazendo. O que você quer dizer? Você quer dizer que Deus vai exercer juízo. Em algum momento ele vai exercer juízo, mas ele ainda não está como juiz. Por enquanto ele ainda está como advogado. E a oportunidade e a porta de salvação está aberta. Mas no momento que essa porta fechar, aí sim é juiz. Aí ele vai exercer juízo, não tem mais. A Bíblia diz, quando ele vier nas nuvens do céu, a Bíblia diz, eu acho isso terrível, gente. Porque a Bíblia diz assim, e ele virá sobre as nuvens do céu, e enviará os seus anjos, para recolherem os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E tem um detalhe lá, e todos os povos da terra se lamentarão. Sabe o que é esse lamento? É verdade, eu quero. Acabou, não tem mais tempo. Esquece, agora é juízo. Não há mais tempo. Aí vai se lamentar, meu Deus, opa, era verdade, meu Deus, e agora? Agora já era, filho. Acabou. Até porque se você está vendo, não é mais fé. Agora você está vendo, você quer acreditar? Não dá tempo, tem que acreditar agora. O tempo é agora. E os povos da terra se lamentarão. Aí chegou o tempo do juízo, mas por enquanto não. Então o que é a justiça de Deus? É aquilo ali. É Jesus em sua perfeição, ser feito natureza do pecado no nosso lugar e nós sermos feitos justiça de Deus. Sermos justificados em Cristo Jesus. Então quando a gente fala assim, Deus vai fazer justiça na tua vida, querendo achar que Deus vai fazer o mal contra alguém, se você quer realmente orar para Deus fazer justiça na vida de alguém, você está orando para que Deus salve ele, porque a justiça de Deus é salvação.
Boa oração para você fazer. Deus, faz justiça na vida do fulano. Legal, ele vai fazer. Vai vir o sangue de Jesus cobrir os pecados dele e ele vai ser justificado. Isso é fazer justiça. Então eu e você não podemos confundir justiça com juízo. Foi uma substituição que Deus fez pelo seu amor, querido. A Bíblia diz em Romanos, sabe, que ninguém, cara, é justificado. Vamos dar uma lida nesse texto? Romanos capítulo 3. A gente lê lá. Ó. 21. Romanos 3, 21 diz assim, ó. Mas agora, está aqui na tela. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que não há distinção. Verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, ou seja, do pagamento de preço que há em Cristo Jesus, pelo seu sangue. Verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então olha o que é a justiça de Deus aí. É a propiciação pelo sangue de Jesus. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26 para fechar. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que maravilha. Justiça de Deus que se manifestou. Bota para mim o verso, quer ver, Samuel? Do mesmo capítulo 3, do verso 20. 3:20, Romanos 3:20, é um antes, que eu acabei deixando de ler, ó. Portanto, ninguém, presta atenção, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então preste atenção, não é uma questão de você ser chamado de justo porque você é bonzinho, não é por um ato de obediência seu, ou por uma vida sem defeito, ou por uma vida sem mácula. Foi o que eu coloquei aqui, ó, nessa frase. Aí parou aqui para mim, Samuel. A justiça de Deus não é alcançada mediante uma vida perfeita e imaculada. E você precisa ter compreensão disso, cara. Porque senão, no primeiro erro que você cometer, Satanás vai vir com uma acusação sobre a tua vida tão grande, que você vai se achar tão indigno que você não pode nem orar. Aí como é que você vai exercer fé diante de Deus? Uma fé inabalável se você acha que não pode nem orar. Você está entendendo a importância de você ter consciência da justiça de Deus? Do ato de justificação que Jesus operou? A justiça não é algo que eu alcanço, a justiça é algo que eu recebo pela fé. Vou repetir, a justiça não é algo que por mais que eu me esforce, então agora eu vou ser justificado. Não, a justiça é algo que eu recebo pela fé. Mas agora, nós lemos lá em Romanos, se manifestou uma justiça a parte da lei, mediante a fé em Jesus, para todos aqueles que neles creem, não há distinção. Pronto, a porta está aberta para todos que creem em Jesus, serem justificados dos seus erros, e serem colocados exatamente numa condição de justo diante de Deus, justo, justificado, sem falha, sem condenação, sem acusação. Romanos 8, verso 1, portanto agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito que gera vida me libertou da lei do pecado que gera morte. Porque é pela lei que eu me torno consciente do pecado, porque a lei só me mostra quanto imperfeito eu sou. A lei foi trazida para isso, para te mostrar o quanto você precisava de um justificador.
A lei foi só para você ver o quanto você é falho, o quanto eu também não consigo cumprir. Então eu preciso de alguém que cumpra no meu lugar. A lei é para a gente olhar para ela e falar assim: caramba, cara, não dá para mim não. Ih, rapaz, viver assim, rapaz, não vai dar para mim não, não vai dar para mim não. Jesus, me socorre. Aí ele fala assim, ó: não pense vocês que eu vim abolir a lei, mas eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Agora me diz, ele é a própria lei. Por que ele está dizendo que ele veio cumprir a lei? Porque ele veio cumprir no meu e no teu lugar. Ele não tem como vir cumprir a lei, porque ele é a própria lei. Então ele veio cumprir como homem, no meu e no teu lugar, para poder agora dizer: eu cumpri, eu morri, eles estão salvos. Essa obra, cara, é a força da tua vida. Porque toda vez que você cometer um erro, o inferno vai te acusar. E se você não tem consciência da sua justiça, do quanto você foi justificado em Cristo Jesus, justificação não é um processo, justificação é um ato, santificação é um processo. Eu cresço em santidade, mas eu não cresço em justiça. Eu não serei mais justo daqui a 10 anos quando eu recebi Jesus. Eu não serei mais justo quando eu ler a Bíblia toda do que quando eu fui ontem. Eu não serei mais justo quando eu orar mais, quando eu jejuar mais. Eu não serei mais justo. Eu sou justificado quando eu creio em Jesus Cristo. Eu sou justo. É um ato, justificação é um ato. É instantâneo, é na hora. Santificação não. A gente cresce em santificação. É um processo. Então justiça eu recebo. Não é por uma vida perfeita, imaculada. Olha o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou o quê? A morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o quê? O dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber? Então o que eu recebo? O dom da justiça. Então preste atenção. Justiça é um dom. O que é um dom? Presente. Se fosse algo que eu produzo, a Bíblia teria deixado registrado assim: fruto da justiça. Fruto é algo que eu produzo em mim, produz na minha vida. Dom é algo que eu recebo. É de Deus, eu recebo pela fé. Não tem nada a ver comigo. Justiça não é um fruto, justiça é um dom. Justiça é um dom, é um presente que recebemos de Deus pela graça, favor e merecido. Eu não merecia mesmo, mediante a fé em Jesus, ou seja, na obra da cruz, naquilo que Ele realizou. Então quando eu manifesto fé naquilo que Jesus fez por mim, eu recebo pela graça o que Ele me deu sem eu merecer, esse dom maravilhoso, esse presente, que é ser chamado justiça de Deus. Então não tem um ato que eu vá cometer, cara, que vai assim me deixar numa condição de agora que não tem mais jeito para mim. E essa é a primeira coisa que Satanás faz, quando a gente erra, sabe? Quando a gente comete um erro, porque a palavra pecado no original é errar o alvo. Então pecar nada mais é do que errar, cometer erro. No original a palavra é essa: errar o alvo, pecar. E eu preciso entender que agora que eu sou uma nova criatura, o pecado na minha vida não é uma prática, mas um deslize. Não é algo que eu programo, é algo que infelizmente acontece, existe uma natureza humana. Prática do pecado, eu estou falando de gente que precisa se converter, gente. Ela precisa se tornar realmente uma nova criatura e valorizar o sangue de Jesus. Agora, o deslize, o erro, Satanás, ele não tem direito de te acusar. Ele não pode te acusar. É muito interessante a Bíblia, cara. Coloca isso exatamente nesses termos. Porque uma das primeiras coisas que ele traz para a gente é esse sentimento de indignidade. Por quê? Porque a gente não tem bem desenvolvido o conceito de ser justiça de Deus, de ter sido justificado pela fé em Jesus, de que não tem a ver com uma perfeição minha, mas tem a ver com um dom que eu recebi pela fé em Jesus. Isso te coloca numa condição de você operar em fé, numa fé inabalável, você ter consciência da posição que Jesus te colocou. Você é justo porque Ele te justificou.
Não é por ato de justiça praticado por você, mas é porque Ele fez por amor, Ele te deu pela graça. E se eu cometo o erro, a Bíblia já diz o que eu tenho que fazer. Mas olha que interessante que diz em Tiago: confessai, pois, os vossos pecados uns aos, e orai uns pelos outros para serdes. Agora diz, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. E uma das primeiras coisas que o inferno faz quando a gente comete um pecado, um erro, é a gente perder até a vontade de orar. A gente se sente até indigno de falar com Deus, chegar diante de Deus, mas a Bíblia está falando exatamente o contrário. Quando você pecar, confessa e ora. E ainda diz o seguinte: nesse momento a tua oração não perdeu o poder. Olha lá, muito pode. Gente, ele está botando o poder da oração junto com confissão de pecado. Isso não está aqui à toa. Ele está mostrando que não é o nosso erro que vai tirar a nossa comunhão com Deus, cara. Está tão claro isso, olha ali, confessa o seu pecado e logo em seguida ore, cara, porque a tua oração continua valendo, a tua oração continua sendo poderosa, a tua oração continua movendo o céu, a tua oração continua sendo ouvida por Deus. E o inferno ele fala exatamente o contrário, que quando a gente erra, Deus não está nem mais ouvindo a gente. Olha ali como é que está claro. Uma vez que você errou, então agora você confessa, sabe, você se livra desse peso, porque pecado guardado é um peso. Peso, aí sim o inferno trabalha, porque ele trabalha na escuridão. Falei aqui, ele é o príncipe das trevas, então onde há algo oculto, escuro, escondido, ele reina. Agora, no momento que eu abro a minha boca para confessar, para declarar, para me livrar desse peso, eu estou completamente livre, olha lá, ó. Eu sou curado, e a minha oração continua valendo diante de Deus, cara. E é nesse contexto que ele vai dar o exemplo de um cara, olha só, verso 17, o verso seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, em outras versões, e mesmo assim ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Ou seja, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas fraquezas, Elias orou e Deus ouviu a sua oração. Se você não tiver essa consciência de que você é justificado pela fé em Cristo Jesus, você não vai operar na perfeita fé, numa fé inabalável. É um ingrediente importantíssimo, gente. Então, a palavra sentimento ali me levantou algo no coração que eu botei nessa frase. Uma vez que fomos justificados por Cristo, não podemos deixar o sentimento de indignidade ganhar espaço entre nós, porque é isso que vai acontecer. O sentimento de indignidade: eu não sou digno, quem sou eu na fila do pão? Assim, Jesus, olha o que eu... Esse sentimento vai te aprisionar. Você vai perder o teu poder de falar com Deus, e aí sim a tua vida espiritual está liquidada. Se você comete um erro, em vez de você se aproximar, você se afasta, está liquidado. É tudo que o inferno quer. É interessante que desde o princípio foi assim, porque Adão, quando ele peca, Deus não se afasta dele, Deus vem. Deus vem, porque ele vinha toda tarde, ele não deixou de vir aquela tarde. Deus não deixa de vir, por mais que a gente erre. E ele veio, só que quem fugiu? Adão que fugiu, porque já estava oprimido pelo erro que tinha cometido, já estava no sentimento de indignidade. Então a Bíblia vai dizer: onde você está, Adão? Eu ouvi teus passos, fiquei com medo. É o homem, esse sentimento que entra de indignidade, de medo, foge de Deus porque cometeu um erro. Não é para fugir, não é para fugir dele, é para fugir para ele. Quando errar é para fugir para ele. Aí quando você foge para ele, acabou, gente, acabou. Quando você foge para ele, está tudo resolvido. Olha só o que diz 1 João 1,9: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E para por aí, gente? Para por aí? Não, assim que a gente confessa, Ele perdoa e purifica de quê?
Interessante a palavra injustiça, né? Porque a gente está falando que nós somos justiça. Quando a gente peca, entra o que? A injustiça. Mas quando a gente se arrepende e confessa, Ele tira a injustiça e nos faz novamente justiça. Então não para só no perdão de pecados. Percebe como é que essa justiça é importante? Quando a gente confessa, Ele não só perdoa, Ele perdoa e tira a injustiça e te coloca na posição de justiça de novo. Porque o quanto é importante você entender essa posição. Então preste atenção. No momento em que chega o arrependimento e a confissão de um erro cometido, Deus me coloca na mesma condição de retidão que estava antes de errar. No momento que chega arrependimento, somos justiça de Deus. Jesus não vai morrer de novo. Ser justiça de Deus é poder permanecer na presença de Deus sem qualquer sentimento de culpa, condenação, indignidade ou inferioridade. Porque Ele fez isso por nós. E para fechar esse tópico, sem o conceito de ter sido feito justiça de Deus em Cristo Jesus, nunca eu vou conseguir exercer uma fé inabalável. A minha fé vai sempre variar. Se eu não estiver firme, se eu não estiver firmado, se eu não estiver estabelecido no fundamento de que eu fui feito a justiça de Deus, e nada pode mudar isso, gente. Pastor, o que é isso? É amor. Ele te ama, Ele te amou, Ele fez isso por você. Pastor, mas é fácil assim? Não fácil assim. Que isso, pastor? É fácil assim. Mas não tem que pagar. Não, até tem, mas Ele já pagou. Mas não tem que fazer um sacrifício, dar uma chicotada? Tem, mas Ele já tomou no teu lugar as chicotadas. Mas não tem que, pastor, de repente sofrer? Sim, Ele sofreu no teu lugar. Você foi feito justiça de Deus, cara. Você foi justificado em Cristo Jesus. E o inferno não pode te acusar. Com farofa ou sem farofa. Quem não conhece a história da farofa? Quem não conhece, levanta a mão. Todo mundo conhece, então está tudo certo. Com farofa ou sem farofa, vai sair em nome de Jesus. Tem história, gente. Ele quer logo apontar o nosso erro. Presta atenção, gente. Caraca, eu vou mandar uma para tu agora. Meu Deus do céu, cara. Ele quer logo apontar o nosso erro, como se o nosso erro fosse nos tirar da nossa condição em Cristo Jesus, mas não tira. A gente que acha que tira, e quando ele percebe que a gente acha que tira, ele ganha. Mas não é porque te tirou, é porque você acha que saiu. Porque na verdade não tira. Porque Deus não está enganado contigo, não. Deus sabe quem você é e os erros que você já vai. Não tem engano com Deus. A Bíblia diz que Jesus, Ele sabia quem era o ser humano, não precisava que ninguém desse testemunho para Ele. Eu não preciso falar para Deus quem é o Fabrício, Deus conhece. Eu não preciso falar para Ele quem eu sou, Ele me conhece, Ele sabe dos meus erros. E a Bíblia diz, isso que é lindo, gente, que Ele decidiu dar a vida por nós quando ainda éramos pecadores. Então foi justamente por causa do meu erro que Jesus teve que morrer. Então como é que Satanás agora quer me acusar pelo erro que Jesus já morreu? Peraí, Satanás, ele morreu justamente por isso, porque eu sou falho mesmo. Mas ele é perfeito, e ele te venceu, então em nome dele sai. Opa, esse aí sabe quem é. Esse aí sabe quem é. Ele, vai embora. Mas ele fica enrolando a gente, cara, nesse somebody love. Você é tão falho, você é tão cheio de falha. A gente é mesmo, gente, meu Deus, e tal. Você não pode, olha como é que você faz. Olha o teu comportamento, o teu trabalho. Você podia ter ajudado aquela velhinha a atravessar a rua, você nem ajudou. Você viu aquela velhinha estava precisando de ajuda, você não ajudou. Você, meu Deus, como eu sou ruim. Meu Deus, isso ele vai te ganhando nesse somebody love, ele vai te trazendo para esse lugar do mérito. Ele vem te trazendo para esse lugar do mérito, aí você chega à conclusão que você não merece, porque é a única conclusão que você pode chegar mesmo.
Mas ele está te puxando para o lugar do mérito, Jesus está te puxando para o lugar da graça. Ele vai querer te levar para o mérito, você volta para a graça. Você não deixa ele te levar para o lugar do mérito, porque no mérito a gente perde, mas na graça nós já somos mais que vencedores. Ele fez por amor, graça, favor. Aí tu vai operar na fé, aí ele vai ver que você sabe quem é. É nisso que ele vai embora. Você está entendendo isso essa noite? Noite libertadora, né? Para mim está sendo, glória a Deus. Estou aprendendo aqui, estou aprendendo com o Espírito Santo. Eu vou falando contigo, vou me enchendo, cara. Você não tem noção, sai aqui fogo puro. Meu Deus, vontade de voar. Tomei nem Red Bull. Ó, última ingrediente, você já pode fazer a tua receita. A realidade do Espírito que habita em nós. Meu Deus, é muito lindo esse Deus, cara. Olha só o que Deus diz a respeito do nosso inimigo: filhinhos, vocês são e tende vencido os, na versão de Almeida diz, tendes vencido o maligno. Porque o que? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A gente acha que sabe, mas na prática a gente demonstra que não tem consciência do Deus que habita em nós. E sem a consciência do Deus que habita em mim, eu não vou operar numa fé inabalável. O próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra e de todas as coisas, o próprio Deus habita em mim na pessoa do Espírito Santo. Meu Deus do céu, a gente gastou umas semanas aqui falando só disso. Espírito Santo, poder disponível e indispensável. A gente falou muito disso. Tamanha a importância de você crescer na consciência da tua amizade e interação com o Santo Espírito que habita em você. Considerar a pessoa do Espírito Santo para tudo que vamos fazer é fundamental para que a gente opere numa fé inabalável, queridos. A realidade do Espírito que habita em nós. A nossa união com o Senhor é perfeita, mas não é uma união mental, uma união de espírito, é o Espírito dele habitando no nosso espírito. Porque eu queria te dizer, o Espírito Santo não habita no teu corpo, o Espírito Santo não habita na tua alma, o Espírito Santo habita no teu espírito, e é de lá que você tem que tirar a tua força. 1 Coríntios 6,19, aquele que se une ao Senhor, se torna, um espírito com ele. Sabe, gente, é como essa água aqui. Aqui tem água, gente, mas quantos componentes tem aqui? 2, hidrogênio e oxigênio, H2O. Então preste atenção, você consegue se diferenciar aqui? Você só vê a água. Assim é o Espírito Santo em você, está tão misturado que não dá para saber quem é quem. Então entende, esse Espírito que habita em você, e você se torna um com ele, e o caráter de Deus começa a te influenciar e começa a se manifestar na tua vida, cara. Será que quando a gente enfrenta um problema, uma dificuldade que se levanta, a gente tem consciência daquele que habita em nós? Sabe, você vai ter que se lembrar de tudo isso que a gente está falando aqui, gente. Tudo isso vai te ajudar no momento que você precisar exercer fé. A integridade da palavra de Deus, a realidade da nossa redenção, a realidade da nova criação, a autoridade do nome de Jesus, a realidade da nossa comunhão com Deus, a realidade da nossa justiça e a realidade do Espírito Santo que habita em nós. Tudo isso são ingredientes indispensáveis para que você opere em fé. Eu estou na 3ª semana falando sobre isso para te fundamentar. Sabe, o apóstolo Paulo, ele se preocupava com isso, com a igreja, em despertar isso na igreja. Para a igreja de Corinto, ele falou isso mais de uma vez. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 6,19, vem cá, é porque Paulo estava olhando, olha aqui para mim, Paulo estava olhando para o comportamento da igreja,
e estava chegando a essa conclusão. A maneira que a igreja se movia e se comportava dava a entender que eles não tinham essa consciência. Aí Paulo vira e pergunta para eles numa carta: vem cá, acaso vocês não sabem não? Será que vocês não sabem? Ou Paulo está falando, será que vocês não têm consciência que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, do qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Porque a galera estava entrando num tipo de prática, nesse contexto aqui, usando o seu corpo para algumas práticas, que dava a entender que eles perderam a consciência do Espírito que habitava neles. Parecia que eles eram de outro espírito. Práticas morais. Então Paulo está chamando a atenção e está chamando a consciência. Vem cá, será que vocês não sabem disso? Será que vocês perderam a consciência? Será que vocês se esqueceram disso? Então, se você se esquece do Espírito que habita em você, você está pronto para fazer umas besteiras, cara. E aí você não vai operar na perfeita fé. Está entendendo isso essa noite? Ele alerta também na segunda carta, de novo. Olha, nós somos santuários do Deus. Sabe, gente, pode subir o ministério de louvor, não é um Deus morto. É um Deus vivo que habita dentro de mim e de você. Um Deus vivente, um Deus que está vivo. Como Ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Deus está falando de relação íntima entre nós e Deus, de comunhão íntima entre nós e Deus. Está falando dessa comunhão maravilhosa que acontece na interação nossa com a pessoa do Espírito Santo, gente. Então a realidade do Espírito que habita em nós, é o que eu coloquei aqui para fechar, a consciência da habitação de Deus em nós, gente. O que é consciência, gente? É algo que eu me torno consciente. Porque você sabia, olha aqui para mim, você sabia que pode estar acontecendo algo na sua vida, se você não tiver consciência, você não tiver percepção, vai passar batido. É aquilo que a gente toma consciência que é poderoso, que tem poder, aquilo que a gente faz por consciência viva. Então desperta uma consciência: caramba, nem sabia que eu estava correndo esse risco. Tem gente que está exposto a certo tipo, por exemplo, você está num lugar perigoso, está passando por um lugar muito perigoso, mas você não sabe, você não conhece, você está passando, de repente pegou um Uber, o Uber entrou ali, aí de repente alguém fala para você assim: cara, o lugar que você está aqui, esse lugar aqui é muito perigoso. Você tomou o que agora? Você tomou consciência, aí a tua atitude até muda, sim ou não? Você estava tranquilona dentro do Uber, mas de repente, é igual uma vez eu peguei o Uber, aí o cara está batendo um papo comigo, eu estou conversando com ele, daqui a pouco ele quando eu sair da cadeia, aí eu... Porque eu estava andando com ex-presidiário já há muito tempo, sim ou não? Estava, que eu já estava no carro dele um tempão. Eu estava como? Tranquilo. Mas no momento que ele falou, eu tomei o quê? Consciência. Aí eu, eita rapaz. Quando você toma consciência, o negócio muda, gente. Então eu quero te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Desde o dia em que você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. A pergunta que eu te faço: você já tomou consciência disso? Porque se você toma consciência do Deus que habita em você, alguma coisa muda. Ei, peraí, o Espírito Santo... Ei, peraí, o Espírito Santo está aqui. Não, peraí. O Espírito Santo habita em mim. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que é de Deus. O posicionamento vai mudando de acordo com o nível de... O posicionamento muda de acordo com o nível de consciência. Então, a consciência da habitação de Deus em nós. Então preste atenção que eu não estou falando que é a habitação de Deus em nós. A habitação de Deus em nós já é uma realidade. Eu quero saber se você tem consciência disso. Se eu tenho consciência,
De repente você pode estar sentado aqui no banco da igreja e estar falando para mim assim: não, eu tenho consciência, eu já despertei, eu tenho. Legal, mas eu quero saber na hora que o problema bater se essa consciência está viva. Ou se você esquece e começa a fazer um negócio, agir, meter a mão, querer andar de qualquer jeito, estragar mais. Cadê a consciência? Consciência no banco da igreja é fácil. Não, eu tenho consciência, legal, quero ver na prática. Quando o negócio se levantar, você criar consciência. Sabe quem tinha consciência? E nem habitava nele, só estava com ele? Davi. Aquele ali tinha consciência, cara. E olha que nem habitava nele, hein? Ele estava numa aliança superior, ele estava numa aliança inferior, que o Espírito Santo não estava nele, mas estava com ele. E ele sabia que Deus estava com ele. E o nível de consciência dele era tão alto que ele parte para dentro do gigante, cara. Desse tamanho ele vai para dentro, a ponto de todo mundo ficar assim: ele está maluco? Não, ele não está maluco não, ele tem consciência de quem está com ele. Porque até o gigante olha para ele e fala assim: vem cá, eu sou cachorro para tu vir na minha direção com um pedaço de pau na mão? Aí Davi mostra, ele abre a sua boca e ele dá uma declaração que mostra a consciência que ele tinha. Você vem a mim com escudo, com lança e com espada. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aquele que você tem afrontado. Que é isso? O gigante já caiu ali. A pedra foi só um detalhe. Porque quando você abre a tua boca, você bota para fora a consciência que você tem. Aí eu vou saber qual é o nível da consciência pelas tuas palavras. Não é você falar para mim que tem, é eu ver as tuas palavras na hora do confronto, se você realmente tem a consciência de quem está contigo. Então olha o nível dele. Primeiro que ele nunca chamou Golias de gigante, ele chama Golias de incircunciso. E circuncisão era a aliança que ele tinha com Deus. Todo judeu tinha que ser circuncidado. Então a primeira coisa que ele está falando para Golias: você não tem aliança com Deus, eu tenho. Toma logo de cara essa consciência alta. Tinha consciência alta ou não tinha? E depois ele fala: ei, você não está afrontando minha não, você está afrontando o meu Deus. O Deus que você está afrontando. Ele está dizendo que ele está afrontando o exército, está afrontando você, está afrontando Deus, hein? Olha o nível de consciência. E era isso mesmo, porque toda afronta contra a nossa vida, Deus toma como uma afronta pessoal a ele. Que é isso que ele fala para Paulo também: Paulo, por que você está me perseguindo? Mas Paulo não estava perseguindo Deus, Paulo estava perseguindo a igreja, mas só que Deus toma como uma afronta pessoal. E Davi lá na velha aliança entendeu isso. Você está afrontando o Deus vivo, e é em nome desse Deus que você está afrontando que eu vou a você. Ele vai me entregar na tua mão. Hoje mesmo vou cortar a tua cabeça e vou entregar para as aves do céu comerem. Meu Deus. Cara, que baixinho abusado. Abusado não, ousado no Senhor. Cheio de consciência de Deus que estava com ele. Será que você pode dar essa declaração quando a luta se apresentar? Ei, o Deus dos exércitos está comigo. O Espírito Santo habita em mim, e nessa consciência alta eu vou enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar. Fique de pé, vamos adorar a Deus. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem,
voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Deixa eu te falar um negócio. É muito normal na nossa jornada de vida que eu e você nos deparemos com situações que são maiores do que nós. Deus, Ele sabe disso. Isso não é uma dúvida, isso não é uma possibilidade. Olha aqui para mim. Eu e você nos depararemos com situações que são maiores do que nós, mas não são maiores do Deus que habita em nós. São maiores do que nós, mas não são maiores do que o Deus que habita em nós. A própria estrada que Deus traça para mim e para você, esses desafios estão incluídos. Ele mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições, desafios, mas tenham bom ânimo, porque já estão vencidos. E por que esses desafios na nossa jornada, pastor? Para que a tua fé seja aperfeiçoada nele. É justamente porque a gente vive pela fé que nós vamos enfrentar situações maiores do que nós, para que a gente possa exercer fé nele, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. O que não pode é, diante de uma situação maior do que nós queremos confiar em nós mesmos e resolver. Ou no momento que a gente chega à conclusão que não dá para resolver, a gente se encolhe e volta atrás. Não. O próprio Deus vinha conduzindo o povo pelo deserto. E pode ser que eles tenham enfrentado muitas situações que na humanidade eles resolveram. Ah, tem esse monte aqui, vamos contornar o monte. Ah, tem essa situação aqui, vamos fazer isso. Ah, tem essa dificuldade aqui, vamos atravessar. Ah, tem esse pequeno curso d'água aqui, vamos atravessar. Mas de repente eles se deparam com o mar. Uma situação que não estava no planejamento deles, mas nunca fugiu do controle de Deus. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus guiava o povo. Então aquele mar não pegou Deus de surpresa. Estava no planejamento do aperfeiçoamento da vida daquele povo, aquele mar aparecer no meio do caminho, para que aquele povo pudesse ter a sua fé aperfeiçoada em Deus. E não é o momento de clamar, não é o momento de orar a Deus, é o momento de exercer autoridade, é o momento de confiar que, por mais que o desafio seja maior, o Deus que está em você é maior. Tanto é que Moisés, ele começa a clamar a Deus, fala: Senhor, e Deus fala para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Não é hora de clamar a mim, é hora de confiar em mim. Não é hora de clamar a mim, é hora de confiar em mim. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. O desafio é grande, mas eu estou com vocês. Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Toca com o cajado na água. Não é hora de orar, é hora de agir, é hora de fazer algo. Mas o desafio é grande, é a hora de você exercer fé na prática. Não é hora mais de pedir aquilo que ele já tem te dado como posse de autoridade. Então no momento em que Moisés toca o cajado na água, a Bíblia diz que o mar se abre em duas paredes e o povo começa a passar a pé enxuto no meio do mar. Milagre, porque o Deus que está conosco é maior que o desafio que nós enfrentamos. O Deus que está conosco é maior. Diga, o meu Deus é maior. Diga, o meu Deus é maior. O meu Deus é maior que esse desafio, e eu vou atravessar em pé enxuto. E no momento que o inimigo entra no mar, achando que vai passar pelo milagre que Deus fez para o seu povo, o milagre acaba e o inimigo é derrotado. A mesma água que abriu para o povo passar, fecha para matar os inimigos do povo. A mesma água que abre para você passar, esse desafio que você está enfrentando, vai ser o mesmo desafio que Deus vai usar para matar o teu inimigo. Se é esse mesmo lugar aí.
É nesse mesmo lugar que ele está tentando te matar, ele vai morrer. Nesse mesmo lugar que ele está tentando te matar, ele mesmo vai morrer. Assim como aquele homem que fez uma forca para Mardoqueu, ele morreu na forca que ele tinha feito. Deus é contigo. O Espírito Santo habita em você. Você foi justificado. Aprenda a enfrentar os desafios dessa maneira. Deus não perdeu o controle. Você não está perdido porque você está numa dificuldade. O mar estava no programa para o povo exercer fé nele e ser aperfeiçoado. Vamos para a nossa casa, Pai. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos porque estamos sendo aperfeiçoados na tua palavra, no teu agir, no teu poder. Eu quero te louvar e te bendizer essa noite por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E quero declarar a vitória sobre os desafios, Senhor. Aprendemos aqui 7 ingredientes para uma fé inabalável, mas continuamos precisando da tua ajuda. Nos ajuda a permanecer inabaláveis diante dos desafios, porque nós somos seres humanos, Pai. E a primeira reação quando deparamos com o desafio é ficar abalados. Mas nos ensina a nos reanimar em Ti, a confiar em Ti e a continuar crendo até a manifestação do Teu milagre. Eu declaro uma semana abençoada na Tua presença. Semana de desafios vencidos, obstáculos rompidos. No nome poderoso de Jesus, aquele que crê, diga amém. Abra a tua mão. A maravilhosa graça do Senhor Jesus, o incondicional amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa com o Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora, para sempre. Todos digam: a vitória é nossa. Vai em paz e Deus te abençoe, Jesus.